foi quando o Tomás Mazzoni, que já tinha dado o apelido para nós de mosqueteiros lá em 1929, né, que já tinha colocado esse rótulo na gente, é ele que chama pela primeira vez a torcida do Corinthians de fiel. Era um jornalista palestrino que, exatamente por isso, por essa mudança de comportamento que começava a acontecer. Justamente esse período, o Corinthians ele quebrou aquelas amarras, ele abriu uma porta para popularizar o futebol. As pessoas já tinham condições de se encontrar para falar de futebol. Era meio que proibido. Para você entrar no velódromo, você tinha que entrar de paletó, não podia ser negro, não podia vaiar. Então, esse protocolo foi quebrado justamente por quem? Talvez esse ódio que ainda tem dos torcedores com o Corinthians hoje de formas diferentes, por histórias e épocas diferentes, ela começa exatamente nesse período, quando a gente tira a popularidade daqueles que nunca foram populares, e aí a gente abre a porta para que o povo pudesse entrar e tornar esse esporte em vez de sexto esporte daquela época, para o primeiro esporte, através dessa bandeira chamada Corinthians. Então, e outra coisa para te responder, o dia que o Corinthians jogou de azul foi no dia 6 de fevereiro de 1955, única vez que eles jogaram de azul, porque um padre, ou lá um padre santo, falou que se eles jogassem de azul, que eles jogaram com uniformes exatamente da esquadra azul, azul, branco e azul, eles poderiam vencer o Corinthians e foi 1-1, um gol do Luizinho, um gol do Ney, e esse empate daria o título ao Corinthians. Exatamente. 55, né? 1955. 6 de fevereiro. Foi o quarto centenário, né? É o jogo da final do quarto centenário, né? Exatamente. É o jogo da final do quarto centenário. 54 que foi jogado em 55, né? E aí começou também um novo período de fila depois dessa conquista aí. Gozado que apareceu um período chamado de Taça Maldita. A Taça Maldita ela foi criada em 1942, chama Copa São Paulo, ou Taça São Paulo. Não tem nada a ver com futebol júnior, tá? É outra coisa. É outra taça que foi criada naquele momento. E quem ganhava aquela taça não conseguia ser campeão paulista, por incrível que pareça. Então, em 42 e 43, o Corinthians ganhou essa Taça São Paulo e ele ficou como vice-campeão. Só que ele teve o artilheiro em 42, que foi o Milani com 24 gols, e em 43 foi o Milani com 20 gols. Em 44 não, em 45, 46 e 47 ele também é vice-campeão. Só que ele ganha em 47 essa taça novamente. E em 45 ele teve o artilheiro Servilho com 19 gols, em 46 ele teve o Servilho com 17, em 47 ele teve o Servilho com 17. Ou seja, o Corinthians era vice-campeão e tinha um artilheiro do campeonato. Então, assim, quando o São Paulo ganhava a Copa São Paulo, ele não era campeão paulista. E quem revisou os títulos paulistas nesse período foi São Paulo e Palmeiras. Porque o São Paulo dava aquele salto de qualidade, trazendo o Leônidas, trazendo o Ponce de León, trazendo vários jogadores importantes naquele momento. E o Palmeiras mudava de nome, porque em 42 teve uma guerra terrível entre Palmeiras e São Paulo. O São Paulo queria tomar o Parque Antártica deles, e é por isso que eles tiveram que mudar de nome. Eles entraram com uma ação, foram na polícia para ver se ia lá e tomava o estádio dos caras. E conseguiram tomar do Germânia, né? Conseguiram tomar do Germânia. Sim, mas do Palestra Itália eles não conseguiram. Aí, automaticamente, eles mudam de nome de Palestra Itália para Palmeiras. E o primeiro gol da história da camisa do Palmeiras é o Cláudio Cristóvão Pinho, que faz quando jogava lá antes de vir para o Corinthians. Então, olha que gozado, cara. Nós tivemos 5 vice-campeonatos na década de 40. 5 vice-campeonatos, porque naquela época tudo pontos corridos, e com grandes jogadores, hein? Nós tínhamos o Hércules, tínhamos o Milani, tínhamos o Domingos da Guia, tínhamos o Servilho, tínhamos o Jaú, tínhamos o Brandão, tinha o Dino, tinha o Lopes, tinha quem mais, cara? Grandes jogadores. Domingos da Guia, que inclusive foi uma das contratações mais badaladas daquela época, porque ele vem do Flamengo, né, o Domingos da Guia, e eu vou dizer uma coisa, Márcio, eu vou dizer uma coisa para você, foi mais importante do que o garoto que está lá no Flamengo hoje, que tem o nome de praia ruim lá, como é o nome dele mesmo? É uma praia lá do Rio de Janeiro, lá, Paquetá, se eu não me engano, uma coisa assim. É o Paquetava. Foi mais importante... Foi a contratação mais importante até hoje da história do futebol brasileiro. Foi Domingos da Guia vindo do Flamengo e na década de 40 para o Corinthians. Estou mentindo. Fazer um comentário.
fazer um comentário fora de hora aqui, mas só para você ver, né? Eu vou refazer esse comentário. O quanto as gerações atuais elas estão 100% desapegadas de absorver conhecimento, né, cara? Eu falei isso pro Marcão ontem, quando a gente estava anunciando a live de hoje, e na medida que eu ia falando de história do Corinthians, que vocês iam estar aqui, a gente ia falar uma live sobre história, de onde o Corinthians vem, não sei o quê, eu percebia nos números aqui que a audiência, ó. E isso é muito triste, cara. Isso é extremamente triste, cara. Sabe para quem? Porque eu, de alguma forma, tô com 50 anos e eu falei no primeiro episódio, eu tive a oportunidade de aprender tanta coisa, cara. Por exemplo, que o primeiro estádio do Corinthians foi na Ponte Grande. Eu nunca imaginei isso. Para mim, sempre foi o Parque São Jorge, o Alfredo Schuring. E não foi. Sabe? Eu fiz aquela pergunta pro Rui no primeiro episódio, que depois de quanto tempo que o Corinthians nasceu, quanto tempo ele demorou para ter uma exposição maior, nacional, e ele falou, Márcio, foi 4 anos, teve o jogo com o Torino. Então, para mim, me enriqueceu. Hoje eu posso falar isso numa live, concorda? Eu tenho conhecimento. Isso ninguém vai me tirar. O chefe conhece muito de Corinthians, o Thiago, sem dúvida alguma, o Rui, então eles falam. Mas os jovens, não é só com o Corinthians, não, é com tudo, cara. Eles querem a informação miojo lamen, sabe? Talvez por isso mesmo o meu canal não tenha tantos inscritos, porque o meu canal, quando ele começa, ele fala muito de história. Durante 1 ano e meio, eu só falei de história. Então, quer dizer, eu entendo isso, mas é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas que não é um trabalho para agora, é um trabalho para frente, para o futuro. Talvez eu nem esteja mais aqui, aí comecem a dar importância para aquilo que eles vão ver lá na frente, coisa que eles não têm a menor ideia. É o trabalho do professor, Rui. O professor, então, ele lança a semente, ele não sabe quem vai absorver ou não, né? Porque então, isso pode aqui falar, é desculpa. muito importante. Isso aqui que está acontecendo aqui hoje, para quem está aí assistindo, é de extrema importância. Você tem um desejo, por exemplo, a gente sabe que a gente estava falando de evangelizar novos corintianos. Eu faço isso, cara. Eu quero que outras pessoas sintam a mesma alegria que eu sinto. Saca? Lógico que eu não vou forçar ninguém a ser corintiano, mas minha neta, por exemplo, a Antonella, ela vê o Corinthians na TV, ela já tem 1 ano e 8 meses. Ela já entende. Eu tenho um sonho, sabia? Eu tenho um sonho de um dia poder subir, não no auditório, mas estar na frente de pelo menos 100 corintianos que não conhecem a história do Corinthians e ficar com esse pessoal pelo menos de 1 hora, 1h30, para que eles entendam, né? Mas apaixonados mesmo, porque eles entendam o que é a nossa história. Eu tenho certeza que isso poderia ramificar. Eu tenho esse sonho, talvez um dia eu realize, ou talvez não sei. Mas eu me sinto muito feliz. Oi. Mas você já realiza isso, tanto no seu canal quanto aqui. A gente tem aqui as pessoas, né? A gente não sei os números aqui, mas a gente tem uma audiência qualificada, né? E no seu canal cada vez mais, porque eu acompanho, eu vejo o crescimento. Você está num auditório virtual ali diante de centenas de pessoas, milhares de pessoas querendo saber a história do Corinthians. Infelizmente não é a regra, mas a gente tem que continuar esse nosso trabalho aqui para isso. Eu vou falar por mim. Eu já fazia isso, mas depois daquele primeiro episódio, minha esposa tá aqui que não me deixa eu mentir. Eu geralmente vou dormir em torno de 15 para as 10, quando não estou fazendo live, assim, 10 horas, 10h30 no máximo. Você sabe o que eu faço? Quando eu deito na cama e ponho meu celular do lado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver o canal do Rui. Você está brincando. Eu tô te falando de coração, Rui. Porque eu quero aprender. Obrigado, cara. Eu não quero ficar limitado ao campo e bola. Eu quero saber, cara. É paixão, velho. Eu tenho paixão por essas coisas. Há um tempo atrás, eu montei a árvore genealógica da parte materna da minha mãe todinha. Até quase 1000. Cara, entrei num negócio que tem na internet aqui e fui buscando gente até 900 anos atrás. Aí, uma loucura. E aquilo foi mexendo comigo, história, cara. Eu gosto de história.